Olá, eu sou o Gideone, faço parte do time de sucesso do cliente aqui do Fiscontec e nesse vídeo eu demonstro como realizar a manifestação do destinatário, ou MDFE. Bem, você já deve entender como funciona esse processo de manifestação do destinatário. Se você é empresário, responsável pela empresa, precisa entender como esse processo funciona. E, claro, se você tiver dúvidas, você precisa, recorrer ao seu contador para que ele te explique como funciona, quais são as regras e como fazer essa manifestação do destinatário, ok? Aqui dentro do Fiscontec a gente tem uma espécie de tutorial, de como funciona, inclusive esse vídeo vai ser um tutorial também, mas as regras, elas precisam ser verificadas de acordo com cada contabilidade, ok? Então, sempre recorra ao seu contador se tiver dúvidas sobre o manifesto do destinatário. Bem, aqui no vídeo eu vou te mostrar exatamente como funciona esse processo aqui dentro do Fiscontec, ok? Então, eu vou primeiro selecionar uma empresa, tá? No meu caso aqui, essa empresa Teste 02. Depois eu vou clicar em Notas Fiscais, Documentos Fiscais. Aqui nessa tela é que vão ocorrer as manifestações. Já existem outros vídeos que demonstram como essa tela funciona, ok? Então, se você tiver dúvidas, você pode recorrer a esses outros vídeos também. Mas aqui especificamente a gente focar no manifesto do destinatário mesmo, ok? Então, o manifesto do destinatário, o MDFE, ele é específico para NFEs e CTIs, ok? Então, só para esses dois tipos de nota. No meu caso aqui, eu vou fazer um teste com as NFEs, tá? Então, aqui na tela eu vou determinar qual é a data, dessas notas que eu quero, o período. Digamos que eu quero manifestar notas do mês 8, então, vou colocar mês 8. Se eu quiser manifestar notas do mês 1, eu vou colocar mês 1 aqui, e fazer a consulta. Claro, existem regras sobre o período de manifestação, tá? Então, às vezes, o sistema não vai permitir que você manifeste notas de janeiro, fevereiro, se você estiver em julho ou agosto, tá? Então, existem essas regras. Tudo isso é validado de acordo com a Cefaz de cada estado, ok? Mas, perfeito. Colocamos a data, fazemos a consulta. Aqui coloquei também só as NFEs de entrada, porque eu exatamente quero visualizar apenas essas NFEs de entrada, para fazer a manifestação. Okay? Então, consulta, ele vai me trazer aqui as notas fiscais, tá? Então, por exemplo, eu quero manifestar essa primeira nota aqui, ó. É uma nota do dia 1 do 8, deixa eu dar um pouco mais de zoom. É uma nota de R$ 392,56. Então, eu vou manifestar essa nota aqui, ó. Vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e clicar em eventos/manifesto. Aqui ele vai me mostrar as informações dessa nota fiscal. Aí eu tenho as 3 opções de manifesto, ó. Confirmação da operação, desconhecimento da operação, e aqui, se eu adicionar um motivo, qualquer coisa, 15 caracteres, ele permite um novo botão, ó, operação não realizada. Então, são essas 3 opções. Novamente, como você vai fazer isso aqui e em que casos você vai fazer isso aqui, você precisa verificar com o seu contador de como ele vai fazer isso, ok? Mas, geralmente, as regras são: confirmação da operação é quando deu tudo certo com a nota. Então, você só vai confirmar. A nota chegou todos os produtos, ok, beleza, eu vou confirmar essa nota. Desconhecimento da operação é quando você não conhece aquela nota. Você não sabe, você não se lembra de ter comprado aquilo, nem nada do tipo, tá? Então, obviamente, você precisa de verificar isso dentro da empresa, para saber se realmente não foi comprado. Aí você pode fazer o desconhecimento da nota, tá? Clicando aqui. Por último, a operação não realizada, ou seja, talvez a nota tenha até chegado, mas os produtos chegaram com algum problema e você teve que devolver essa nota. Então, a operação literalmente não foi realizada. Você até reconheceu a nota, mas não realizou a operação, tá? Ou seja, aquele processo de compra, por exemplo, devolução, seja o que for, não foi finalizado, tá? Então, geralmente essa é a base que é utilizada de explicação. Mas é sempre interessante você recorrer ao seu contador, porque o que ele disse, vai ser a regra que você vai seguir, ok? Perfeito. É só clicar no botãozinho, tá? E ele vai fazer o processo. Eu não vou clicar aqui porque eu não quero manifestar, tá? Porque, lembrando, esse processo ele não pode ser revertido, tá? Então, você tem que ter certeza que você quer manifestar. Clicou em confirmar, ele vai confirmar, tá bom? Existem regras sobre isso, mas, novamente, você precisa verificar com o seu contador, ok? Mas o processo é muito simples. É literalmente fazer isso. Eu também consigo, por exemplo, fazer a manifestação de várias notas. Basta marcar elas aqui, ó. Vou marcar essas 5 notas. Vou subir um pouquinho aqui em cima, ó, ações em lote. Cliquei aqui, ó, manifestar em lote. Aqui ele vai listar 5 notas que eu selecionei. E agora eu posso confirmar todas, ou desconhecer todas, ou dizer porque elas não foram, que a operação não foi realizada. Enfim, então eu posso fazer de uma, posso fazer de várias, de uma única vez, tá? Mas sempre lembrando, bastante atenção nisso, porque você vai estar inserindo, um status para cada uma dessas notas, tá? Então, é importante ter bastante atenção ao fazer esse processo, ok? Perfeito. Bem, também fica visível aqui que a gente tem esses eventos
RTC, né? São os eventos da reforma tributária. É um outro tipo de manifestação, tá? Você também precisa de entender com o seu contador como é que funciona esse processo, ok? Então eu não posso te explicar como é que vão funcionar as regras, apenas como fazer isso dentro do sistema. E aqui é bem mais simples, né? Você vai selecionar a opção e depois clicar em manifestar evento, tá? É outro tipo de manifestação, tá? Não tem nada a ver com o MDFE, tá bom? É uma regra nova que passa a valer em julho ou agosto de 2026, ok? E novamente você precisa recorrer ao seu contador para entender exatamente como isso funciona, ok? Perfeito. Também está disponível a manifestação para CTs de entrada, né? CTs que estão recebidos. Você vai clicar aqui, eventos manifesto, e vai fazer a manifestação. No caso do CT é um pouquinho diferente, né? Só tem uma opção, que é a prestação em desacordo. Então você vai colocar aqui a justificativa de 15 caracteres e depois confirmar a prestação do serviço em desacordo, ok? Então é bastante simples, é um processo bastante fácil, dá para fazer em lote também, só que você sempre tem que ter a noção de que você precisa recorrer ao seu contador para saber como será feito esse processo, né? De acordo com as regras que ele predeterminou, ok?